Só com o cupom FBUTEC você ganha até R$ 100 de bônus para apostar na KTO. Tá esperando o quê? Link na descrição. E aí eu fico lembrando porque existe uma transição ali de mais ou menos uns 15 anos que você volta pro Santos na gestão do Luiz Álvaro, que eu tive o prazer de conhecer. E para mim a melhor gestão que eu vi no Santos desde que eu acompanho meu time. Com seus altos e baixos, tá? Mesmo colocando... Eu sei que lá não foi perfeito, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco, mas 2010, o Giovani volta e ele nunca tinha sido campeão pelo Santos. Ele foi campeão, não jogando, mas aquele Campeonato Paulista, aquela Copa do Brasil, ele teve minutos ali. Eu cheguei aí num jogo, se eu não me engano, contra o Rio Claro, no Pacaembu, que ele faz um gol no último lance. O Santos ganha aquele dia e tal. Foi emocionante pra caramba, por ser ele. E aí, ali, você como dirigente, teve a possibilidade de ajudar a montar um time que fez com que o Giovani não terminasse a carreira sendo um dos principais ídolos da história do Santos sem ganhar um título lá. Então eu quero entender um pouco daquele trabalho, do que te levou até ali, a condução, quais eram as suas atribuições ali, qual foi a sua participação na montagem daquele time que é histórico e por que também você saiu, porque você sai no final daquele ano, você nem pega a campanha de 2011, né? Como é que foi essa passagem, essa volta ao Santos? Bom, primeiro pra mim, falar do time de 95 e falar do time de 2010 é um orgulho de que em dois times que são lembrados, né? Porque você fala o time do Santos, o do Pelé, bicampeão mundial. Sim. Né? Depois veio o time dos meninos da Vila. 78. Teve o nosso em 95. 2002. O Diego Robinho 2002 e o último 2010. É isso. Quer dizer, de 5 times do Santos, né? A gente não tá falando de um timinho. A gente tá falando que talvez o maior time do mundo. Talvez hoje não é, mas é o time que você fala Santos, você sabe que é o Santos no mundo inteiro. Fala futebol, é Santos. Eu participei de 2, cara. Então, pra mim, é um orgulho, né? Um como jogador e um como executivo de futebol. Então, quando a gente fala do time de 95, a gente conversou agora, tem história, tudo, é marcante porque o torcedor santista lembra. E o de 2010, cara, é outra coisa, né? Porque eu fui o primeiro contratado da geração da gestão do Laor como presidente do Santos. Ele nem era presidente. Era setembro, mais ou menos, das eleições em dezembro. O Marcelo Teixeira era o presidente. Sim. E daí o Laor fala pra mim, me chama, junto com o Fernando Silva, que era o articulador do Grupo Guia, depois que veio... O Resgate o ali. Resgate e tudo mais. Daí tem uma reunião, o Laor, o Fernando Silva e eu, e eles me fazem uma proposta para ser o executivo de futebol do Santos, se eles assumissem, se eles ganhassem a eleição. E daí eu falei, eu só tenho um pedido. Eu aceito, não quero nem saber quanto que eu vou ganhar, como que é. Vamos fechar um acordo aqui de que eu vou ser o executivo se vocês ganharem, só que a única coisa que eu peço para vocês é que não coloquem o meu nome para fazer campanha para vocês serem eleitos. Se ganhar, aí a gente assume. Se ganhar, tá feito. Agora, não toca no meu nome, porque eu sou do lado do Marcelo Teixeira também. Eu sou do lado do Samir Abdurraqui, que foi o presidente quando eu estava em 95. Bom presidente. Eu sou do lado do Santos. Eu não vou tomar parte numa corrente política para tentar ajudar a ganhar uma eleição, porque depois eu vou voltar, vai voltar outra corrente. Eu sou Santos. Claro. Tá? Eu não quero me meter, eu não quero ser presidente do Santos, eu quero ser funcionário do Santos. Se os caras me chamarem amanhã, eu volto pro Santos como o que for, como funcionário, não como um cara que tenha um jogo político, que tenha isso, porque não me interessa. E o Luiz Álvaro falou, pô, beleza, tá fechado. Tanto é que não tocaram no meu nome na campanha, né? Ele ganhou a eleição no final, daí anunciou. E daí o Luiz Álvaro falou assim pra mim, ele falou assim, ó, só que eu quero que você também faça uma coisa por mim. Eu não quero entrar pra história do Santos como o presidente quando o time caiu pra segunda divisão. Daí eu falei, tá fechado. Tá fechado. Com esse time que você tá me mostrando aqui, que é o que tinha, eu ainda fui bem... Eu falei, talvez a gente não chegue pra ser campeão, ou vamos ficar na metade da tabela, mas cair com esse time não cai. E daí a coisa começou a andar. Daí ele ganhou a eleição, daí a gente fez o time. E... Você que contratava os jogadores? Cara, eu era a parte técnica de tudo do futebol. Troca, só pra dar um exemplo, troca Souto por Arouca, que é um símbolo daquela montagem daquele elenco. Foi O você quanto que fez? você participou? Cara, eu não gosto de falar que fui eu, fomos nós. Era o grupo todo. A gente sempre trabalhou junto ali. Acho que a primeira coisa mais importante que foi quando
assumiu tudo, chegou lá, tivemos uma reunião. A gente teve até uma reunião na casa do Walter Schalka. Sim. E daí eram todos os membros Presidente do Grupo Suzano. do Suzano, tinha o Berenguer, que não preciso nem XP. falar, da XP, CEO da XP. Só. Tinha o Álvaro Simões, que era eu acho que ele era o não sei se era o CEO ou tal, mas era do American Express na América Latina. Uhum. Daí tinha o do Cimentos Votoran, cara, eram várias pessoas ali, que eram santistas. O Dória, que depois foi governador, tava nesse grupo também. Alta cúpula, velho. Eu não lembro o nome dele, mas era o presidente da Febraban, que é da Federação dos Bancos também. Tava lá. Bom lembrar que Walter Schalka e Berenguer estavam junto no começo da candidatura do Rueda. E saíram depois, no primeiro ano. Não, são santistas apaixonados e membros, né, de instituições que, sei lá, o Walter Schalka, uma declaração que ele dá, ele pode mexer com a Bolsa de Valores de São Paulo. Sim. Só pra você ver o tamanho desses caras. A gente fazia reunião. O Berenguer, ele era o CEO, ou diretor-geral, não sei o que, do Banco Santander na época. E a gente fazia reunião no último andar daquele prédio que tem em cima do JK ali. Nossa. No final ali A marginal ali. Da marginal ali, né? Com a Juscelino Kubitschek. A gente fazia no último andar. E eu pensava assim, cara, o que eu tô fazendo com esses caras? Quanto vale um minuto desses caras aqui, né? De reunião, né? Um cafezinho com esses caras, quanto vale? Então, eu lembro muito bem que na época a gente... eu falei pro Luiz Álvaro, né? Vamos assumir, ver elenco, quem que pode trazer, quem não pode. Falei, cara, a primeira coisa tem que definir um técnico. Porque antes de qualquer coisa a gente tem que formar um time, tem que formar time com um técnico. Né? É fundamental. E daí eu já tinha trabalhado com o Dorival Júnior, que a gente tinha sido campeão paranaense com o Coritiba em 2009. Não, em 2008. E daí o Dorival foi pro Vasco, subiu com o Vasco. E daí foi o Zé Paulo Fernandes ainda que foi comigo pro Rio de Janeiro conversar com o Dorival, que ele tava pra fechar com o Vasco. E daí eu fui lá e falei, pô, Dorival, não, vem pro Santos, cara. Eu tô assumindo aqui, eu preciso que você me ajude. Você é o cara, porque é um time de moleque, é um time novo, é um time que nem a gente tinha lá no Coritiba, meu. Você vai cair que nem uma luva aqui, bababá. Convenci ele. Depois ele ficou naquela, falou, pô, eu não posso deixar o Vasco, cara. A gente acabou de subir com o Vasco. Eu não posso sair do Vasco, cara, com êxito e tal. Daí ele tava lá em Jurerê Internacional, onde ele tem a casa dele. Até hoje ele tem a casa dele. Fui lá, fizemos churrasco, falar. Daí convenci o Dorival a vir pro... Convencemos, né? O Dorival a vir pro Santos. E daí nessa reunião na casa do Walter Schalka, a gente chegou lá, daí os caras começaram a abrir planilha, né? E eu só olhando, né? Eu era o mais juvenilzão lá, né? Eu era o cara do futebol, era o cara da parte técnica. Agora os caras começam, não, tá devendo X pra tal banco e não sei o quê. Daí um levantava a mão e falava, eu conheço o cara desse banco, deixa que eu negocio com ele. Daí o outro, tá devendo não sei quanto pra não sei o que lá e tal. Putz, isso aí estudou comigo e tal. Só que nos números, assim, tá devendo 20 milhões pra um e 300 milhões pro outro. Como fosse 10 reais. E eu nessa daí, eu só fiquei pensando, falei assim, cara, tudo bem. E na hora que tiver que contratar jogador, os caras estão resolvendo a parte e não vai ter dinheiro pra contratar. E daí na hora que faz a contratação tal, não sei o que, bababá, falou, agora e aí, Jamel? Agora tal. Eu falei, puta, ainda bem que vocês pararam de falar de número que eu tô ficando com medo aqui e tal, né? Brinquei com eles. E o time? Daí eu falei, eu já conversei com o Dorival. A gente precisa de 3 jogadores. Daí os caras, acho que pensaram, falaram, vou querer o Messi, né? Falaram, não, é Durval. Acho que nenhum deles conhecia. Acertar em cheio. Eu acho que nenhum deles conhecia o Durval. Nossa senhora. O Marquinhos. Puta, outro meia, acerto. E o Arouca. Caramba. Daí a primeira pergunta que eu tive... 3 a 100% de acerto. 3% de acerto. Porque a gente já tinha conversado, a gente sabia que tinha o Neymar, que tinha o André que tava voltando, que tinha o Wesley, Tava que de tinha o Léo, experiência. que é o Edu Dracena também. Voltando de lesão. Não, o ali. Edu Dracena é jogador, não sei o que. Eu falei, o Edu Dracena, o Dorival também falou, não, esse cara vai ser o nosso capitão. Então foram decisões. E quando eu falei esses 3 nomes, eles me olharam e falaram assim, com esse time aí, você acha que... O Arouca vai? tava no São Paulo? São Paulo. O Arouca, a primeira pergunta foi, mas o Arouca é esse do São Paulo que não joga no São Paulo? Eu falei, é esse cara aí mesmo. Você lembrava dele do Fluminense? Não, do Fluminense, o cara. Craque de bola. Cracaço. E daí o que a gente faz? Daí começa a ter a negociação, né? Fala, puta, o Rodrigo Souto já tava desgastado. Pô, um cara sensacional, capitão do time. Gostava uma muito dele no Santos. Mas já tava, já tinha passado a época dele. Era bom pra ele ir pro São Paulo também. E daí vamos fazer as trocas. Daí vai o Arouca vem o Arouca e vai o Rodrigo Souto. Daí tinha 2 moleque bom. Que a gente falou, tem 2 moleque aí e tal, não sei o quê. Que a gente acertou na mosca também.
Danilo e Alexandre. Nossa. Os O caras Danilo veio do América, o Alexandre do Atlético Paranaense. não jogavam. Não jogava. E daí a gente foi falando isso, nessa reunião eu fui falando, eu vi que eles, os empresários, aí, ficaram olhando pra mim e falaram assim, cara, Esse cara. nós vamos cair pra segunda Cai. divisão, cara. Com esses moleques, com esse time e tal. E daí foi encaixando, foi tendo as Mas negociações. eles a gente confiaram, conseguiu. legal que eles confiaram na tua. Então, eu acho que O a grande... Dorival tava nessa reunião? Não, o Dorival não tá. Então só do futebol, O só Dorival, você. eu coloquei o Dorival em viva voz no telefone, Aham. pra ele conversar, porque acho que os caras não acreditaram no que eu falei. Ele falou, vamos ver se o Dorival fala isso mesmo, né? Aham, Porque às vezes o Jamel tá louco falando isso. Daí colocou, não, esses jogadores aí, depois a gente vai ter mais um ajuste fino, um outro jogador que a gente vai pegar, acho que vai dar, o time é bom, a gente explicou, falou com eles e tal. Uhum. Acho que o grande... Eu também concordo com você que eu vi a maior gestão do futebol no Santos foi a do Laor. Eu acho que no final ele pela doença dele e por ter deixado na mão de outras pessoas que Sim. não eram tão capazes quanto ele, desgringolou o negócio. Sim, sim. E daí a coisa foi por água abaixo, mas pra mim ele era o melhor. E ele falava sempre assim, você é o cara do futebol. Eu tenho a caneta. Eu posso não concordar com você e não fazer o que você tá falando, mas eu vou te escutar e você é o cara do futebol. Você é o especialista. Por isso que eu te contratei. Uhum. Que nem era o Armênio Neto, na época, era o cara do marketing. Monstro. Era o Nossa. cara do O marketing. cara que segurou o Neymar. Esse É, é o cara o mais marketing. importante pro Neymar ter Então, ficado. a gestão do Laor foi essa. Ele se cercou de pessoas que eram especialistas nas suas áreas e confiou. Uhum. E, claro, ele dava o aval ou não. O comitê também juntava e dava o aval ou não. E não teve, eu posso falar, cara, não teve interferência nenhuma o Luiz Álvaro chega e fala, ó, contrata fulano. Não, era sempre a nossa, como se fala, a nossa opinião, Uhum. né? E eles chancelavam ou não. Tanto é que eu acho que foi, voltando Não, isso aí, acho que foi um dos motivos que eu saí do Santos foi esse, né? De que eu falava o que eu pensava. E quando você fala o que você pensa, às vezes você Desagrada. vai né? contra algumas correntes, né? O Robinho foi você que trouxe? Você que deu esse nome? Não, Como que foi? cara, a história do Robinho é sensacional. Eu já contei algumas vezes. A gente tá na concentração no CT pra jogar Era o Paulistão ainda, né? Pra jogar um clássico, alguma coisa. Todo mundo assistindo, o Robinho tá no Manchester City. Uhum. E a molecada, pô. A molecada era o referência, Robinho, né? Era o fã, e a gente também, né? Uhum. Vendo o jogo, o Robinho no banco com uma cara. Imagina, o Robinho no banco. Daí ele entra. E todo mundo assistindo no refeitório, lá na sala de TV do CT. Dá, sei lá, 5 minutos, é expulso alguém do Manchester City. O goleiro, acho. Ele tira um Tira o Robinho e põe o goleiro. Eu não sei se foi um goleiro ou um zagueiro, sei lá. Foi alguém expulso. Nossa, O sacanagem. Robinho tinha entrado, pegou 2 vezes na bola e saiu. O Robinho sai com uma cara do campo e dá aquele close, o Robinho sai. Daí eu falei, putz, né? O Robinho tá mal lá, né? Ele podia vir pra cá. Daí tava o Luiz Álvaro, tava o Dorival, tava o Armênio Neto, todo mundo assim. O Luiz Álvaro falou assim: você acha uma boa? O time tava bem. Ele falou, mas você acha que o Robinho encaixa aí? Daí eu cutuquei o Dorival. Eu falei, Dorival, o Robinho encaixa no nosso time ou não? O Dorival falou, pô, amanhã. Daí o Luiz Álvaro falou, ó, Armênio, vamos trazer o Robinho? Vocês do futebol, vocês têm certeza que o Robinho não vai atrapalhar, vai ajudar, não sei o quê? Eu falei, cara, é o Robinho, pô. Que é um cara mais identificado, que é um cara que com essa molecada, do jeito que o Robinho joga. Cara, e foi aí que nasceu a ideia do Robinho vir. Daí eles foram pra Inglaterra, daí negociaram, fizeram toda aquela engenharia de patrocínio, de não sei o quê. O marketing veio contratou o Robinho. Seara e o caralho, fazia propaganda com o Paulo Henrique Neymar, Ganso, o é. Neymar. Não, cara, daí né? veio. E o que trouxe de Nossa. patrocínio. Então foi essa. A história do Robinho foi essa. Foi um jogo que a gente tava assistindo, ele tava pé da vida, e daí foi, né? Tinha muito chique de helicóptero. Ele é apresentado na vila de Na helicóptero vila. com o Chorão. né? Chorão e Pelé. É. Puta, pode crer, velho. Os caras conseguiram juntar, sei lá, naquela época, 5 personalidades É. as maiores de Santos, cara. É. Chorão, Robinho, Pelé, Luiz Álvaro. Nossa, É. pode crer. Acho que o Giovani tava nessa aí também, que o Giovani ainda tava no time ainda. É. Né? Você falou do Giovani, também é legal falar. O Giovani, quando eu assumi lá, né? A gente chama ele de Cocão, né? E daí ele me chama de Paquitinho. Aquele negócio. Porque, cara, o Giovani, eu fiquei com o Giovani, cara. O ano de 95. Você era uma loirinha, cabelinho tigelinha, que não lembro 95. Eu pintei, o Giovani pintou o cabelo de vermelho, eu platinei meu cabelo. Acho que foi o Platinou, primeiro exato. platinado, aí ninguém lembra disso.
Daí eu olho assim e falo, que vergonha, né? Daí hoje eu falo, cara, não, o cara platinou o cabelo, daí eu olho pra trás e falei, puta, eu fiz igual, cara. E o ano de 95, cara, eu e o Giovanni passamos mais tempo juntos os dois, porque a gente considerava no mesmo quarto. Ah, da hora. Então a gente viajava junto do que com a minha mulher, cara. Com a minha família. Eu fiquei mais tempo com o Giovanni do que com a minha família, certeza. Mas foda. disparado, bobear o dobro do tempo. E a gente criou um vínculo muito grande. Daí quando eu voltei pro Santos, começou todo mundo. O pessoal, o Luiz Álvaro, é um cara que ele tinha essa missão, acho que ele tinha, de resgatar os ídolos do Santos. Uhum. Daí ele falou, pô, Jamel, você que tem um contato com o Giovanni legal, putz, vamos trazer o Giovanni. O Giovanni já tinha parado de jogar, tava em Belém e tal. Daí eu falei com o Giovanni, falei, pô, Giovanni, vem pra cá. E o Giovanni era pra ser membro da comissão técnica. Não era pra ele ser jogador. E daí quando ele chega, cara, ele chama... Eu até brinquei com ele. Quando ele chegou no CT, cara, ele tá que nem hoje. Ele tá melhor hoje do que quando jogava. Tá trincado. Eu brinco com ele. Falei, se você tivesse assim quando você jogava, você ia ganhar o melhor do mundo, cara. Porque você não gostava de treinar. Agora você tá treinando mais do que antes, pô. E ele tava bem demais. Daí, que negócio. Daí fala com o Luiz Álvaro, fala com o Dorival. Eu falei pro Giovanni, pô, você não quer jogar, cara, em vez de ser. O Dorival vai te usar, cara, muito pouco. Porque o time não tem como você jogar titular nesse time. Uhum. Né? Você já não é o Giovanni de 95. Mas, pô, você não quer tal. Daí ele gostou da ideia, falou, puta, vamos ficar até o final do Paulista, ver o que dá. E ele era pra ele vir como membro da comissão, cara, não como jogador. Daí veio, jogou, fez gol, jogou. Afinal, cara, a ideia era ele jogar, né? Pô, você pega a final contra o Santo André, Não entrou se fosse mais tranquila, ele poderia jogar uns minutinhos, né? E acabar o jogo. Mas não deu, né, cara? Não deu. Ali Aquela não deu. final... 3 expulsos. Eu até falo, foi o dia... Verdade. Foi o dia que eu mais sofri fora de campo, né? Vendo futebol, foi aquela final contra o Santo André no Pacaembu. Foi uma loucura, porque Quase que eu morri aquele dia. Foi uma loucura. E você- Salve Spino, tava aqui e captou aquele jogo. Sim, e você aparava as arestas também no vestiário quando tinha alguma rusga daqueles jogadores com a comissão? Porque teve nessa final o caso do Ganso, né? Fazendo assim que não sai. E teve mais pra frente no Brasileiro o icônico que foi relembrado agora do Neymar com o Dorival, que o Dorival comentou na seleção. Como é que era a gestão ali? Você participava também ou não? Cara, eu era o... Tem aqueles filmes, né? O policial bom e o policial mal. Eu era o policial mal. Eu que dava as porradas, eu que dava as multas, eu que dava as broncas, e o Dorival era o policial bom. Caramba, velho. Não, porque o técnico tem que ser blindado, cara. Aham. O técnico, o Neymar ia treinar com um brinco desse tamanho, o Dorival não podia chegar pra ele, tira o brinco, Neymar. Você que chegava. Ele chegava pra mim, daí eu não chegava também, eu chegava pro massagista, que era amigo do Neymar, falava, dá um toque no Neymar. Fala, pô, o Jamel me deu um alô, pô, tira o brinco. Ele tirava. O cara ia treinar sem caneleira, ou sei lá, o Madison chegava atrasado. O Dorival não era o cara que dava bronca. Passava pra mim. Às vezes eu ia direto no jogador e falava, vem cá, meu, pô, cara, o homem tá bravo contigo. Pô, fica esperto, você tá aprontando. Ó, eu tô de fora, eu tô vendo. Eu fazia essa mediação, que eu acho que é a função do gerente de futebol, Sim. né? De blindar o treinador e blindar o jogador para o jogador se sentir confortável, né? E também passar para a diretoria também, né? O caso do Ganso, é que a gente conta agora, eu conto dando risada. Agora, que a gente foi campeão. Sim. Se a gente perde aquele título, eu ia ser demitido no dia seguinte. E o Dorival E o Dorival também. O Dorival poderia ter ficado manchado o resto da carreira, cara. A carreira do Dorival podia ter mudado, e a minha também. Se quando o Ganso... Porque foi uma insubordinação do Ganso, Foi. E ele não sai, né? e ele não sai. E a gente, nesse jogo, tava no Pacaembu, né, na tribuna, por isso que eu falo que eu sofria, porque a gente ficava... O Ivan Iso era o auxiliar do Dorival, ficava com o fonezinho e falando com o Dorival, e eu do lado do Ivan. E a gente falava, ó, eu acho que é assim, Dorival, presta atenção em tal lugar. A gente ficava auxiliando o Dorival, e daí nessa ele falou, puta, eu vou tirar o Ganso. Falei, cara, e aí, Ivan? Puta, eu também acho, o Ganso, a gente tava com 2 a menos, expulso, e não sei, vamos botar um cara pra defender, segurar o resultado e tal. Daí quando acontece aquilo, o Dorival falou, e agora? Daí a gente lá em cima também, o que a gente faz? Tira ele na marra? Ou deixa ele? Que é uma decisão que você tem que tomar em 5 segundos, cara. Sim. Daí a gente falou, não, deixa ele. Deixa ele, vamos ver o que vai dar. Que foi até a hora que ele vai lá pro escanteio, que ele dá um toquinho na bola E fica sai. esperando. E fica lá. Nossa, Daí eu falei pro Ivan, falei, cara, o cara é um gênio, velho. Vamos deixar ele no campo. Vamos, porque a gente precisa de um gênio dentro do campo. Então, foi uma atitude que, se a gente perde aquele jogo, eu ia ser lembrado como gerente de futebol que não tinha comando,
O Dorival era um cara que perdeu o vestiário e foi insubordinado porque o Ganso fez... Um menino fez o que fez e o Santos perdeu o título por causa disso. E a gente tava na rua no outro dia. Assim de claro. É o futebol. Daí deu tudo certo, todo mundo... E hoje eu conto com... legal. Tá. Não foi um problema.